O presidente Trump anunciou Kevin Warsh como o próximo presidente do Banco Central americano, e a pergunta que muitos estão se fazendo: que política ele vai seguir e como ela pode impactar o mercado cripto? Ele vai injetar dinheiro fazendo o Bitcoin parar em 2026, ou será que ele vai se manter na ideologia pela qual é conhecido de contração, que tende a ser terrível para a criptomoeda? É isso que eu quero explorar com você nesse vídeo. Recentemente eu li um artigo do CFA James Levish sobre o assunto, que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Então hoje nós vamos explorar o que o Kevin Warsh fez no passado, quando ele ocupou a carteira do Fed, quais as opiniões dele e qual a ideologia que ele segue, e por fim, quais opções ele vai ter dessa vez e como elas vão impactar o Bitcoin e o mercado cripto. Então, se você gosta de análises embasadas sobre o mercado e tudo que pode impactar a sua carteira, já se inscreve no canal que é de graça. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em setembro de 2008, o mundo viu os funcionários do gigante banco Lehman Brothers saírem cabisbaixos carregando caixas de papelão. O banco havia simplesmente quebrado. O sistema financeiro global estava em colapso. E dentro do Federal Reserve, um governador de 38 anos chamado Kevin Warsh tem um problema. O Morgan Stanley, banco onde o Kevin trabalhou por 7 anos, precisa desesperadamente de acesso aos empréstimos de emergência do Fed. Mas bancos de investimento não podem fazer isso. Apenas holdings bancárias podem. Então o Kevin se encontra num dilema. Ele deixa o banco onde ele se formou profissionalmente quebrar, ou será que ele esquece a ética e ajuda os amigos dele? Bom, ele decidiu ajudar. O Fed libera ele para negociar diretamente com o Morgan Stanley. Então, naquele mesmo mês de setembro de 2008, o Morgan Stanley é convertido em uma holding bancária, ganhando acesso aos empréstimos do Fed. A empresa sobreviveu e está até aí hoje para contar a história. O Ben, que era presidente do Fed na época, escreveu depois num livro seu que os contatos de Warsh com Wall Street e o mundo político foram inestimáveis durante aquela crise. Guarde essa imagem, um governador de 38 anos negociando a sobrevivência do seu ex-empregador enquanto o sistema queima. Isso diz muito sobre quem é Kevin Warsh. Mas ele chegar nessa posição não foi uma coisa aleatória, muito pelo contrário. Em 2002, o Kevin casou-se com a Jane Lauder, uma herdeira bilionária. Naquele mesmo ano, ele se tornou assessor de política econômica do presidente Bush. E 4 anos depois, com 35 anos, se torna o governador mais jovem da história do Fed. O sogro do Warsh, o Ronald Lauder, tem um patrimônio de aproximadamente 4,7 bilhões de dólares e é um dos maiores aliados e doadores das campanhas de Donald Trump há muito tempo. Ou seja, o jovem talento, rodeado de bilionários, agora decide como e para onde o dinheiro da maior economia do mundo vai fluir. Mas agora vem a parte mais interessante, e se você já está gostando do conteúdo, aproveita para deixar seu like. Durante todo o seu tempo no Fed, o Warsh era conhecido como alguém que priorizava combate à inflação e favorecia políticas monetárias mais restritivas. Acompanhe comigo. Em março de 2008, o banco Bear Stearns colapsou. O Fed estava cortando juros. Qual a posição do Warsh? Ele acreditava que a inflação continuaria subindo. Só que a sequência foi o contrário, a inflação desabou junto com a economia. Já em setembro de 2008, quando o Lehman Brothers faliu e o sistema financeiro inteiro estava pegando fogo, o Warsh continuava dizendo que estava preocupado com a inflação. Só que o risco real daquele momento era o contrário, a economia ia desaquecer de forma tão grave que o consumo ia cair e com isso os preços também. A inflação cairia, isso aqui era meio óbvio. E aí, em abril de 2009, mesma coisa. Os Estados Unidos já viviam uma recessão e o desemprego estava em alta, mas o Warsh continuava alertando sobre a inflação. O Warsh ele se opôs ao QE do Fed, o programa que injetaria bilhões na economia. E em 2011 ele renunciou, profundamente revoltado com a política monetária. Ou seja, o Warsh ele tinha uma postura de contração, de menos estímulos. Estímulos esses que o mercado financeiro adora, porque sempre faz a bolsa e o mercado cripto subir. Só que há pouco tempo, quando o Trump estava procurando um novo presidente para o Fed, o Warsh ele aparece com um tom totalmente diferente. Ele critica o Powell por não cortar juros rápido o suficiente. Ele pede uma mudança de regime no Fed. Ele passou 15 anos alertando sobre inflação, renunciou em protesto contra a política monetária frouxa. E no momento em que surge a chance dele conseguir o cargo, ele virou a casaca. O que é muito conveniente, não acha? Sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026, o Trump ele anunciou oficialmente a nomeação do Warsh. E o que os mercados fizeram, bom, você já deve saber, né? O ouro e a prata desabaram numa liquidação massiva. Talvez não tenha nada a ver realmente, porque os dois ativos eles estavam subindo muito mais que o normal e é factível uma realização de lucro, ainda que ela tenha sido muito violenta. Ou talvez os investidores estão precificando aquela postura que o Kevin Warsh dizia ter de combater a inflação, o que acaba fortalecendo a moeda americana. Se a inflação vai ser baixa e a moeda vai se fortalecer, eu não preciso mais tanto de uma proteção contra a inflação como o ouro e o Bitcoin. Só que, pessoal, na verdade, não importa tanto assim qual seja a postura do presidente do Fed, porque ele não muda o fato de que o governo americano tem uma dívida trilionária para rolar todos os anos. Aliás, fica a dica, se você não assistiu ao vídeo mais visto nesse canal,
faça isso. Lá eu detalho o que pode dar errado esse ano com a dívida americana e que sem dúvida vai impactar o seu patrimônio. Enfim, o governo ele tem uma dívida e precisa se preocupar frequentemente com ela. Quando um governo tem dívida demais, a saída mais óbvia e amigável, digamos assim, para os governantes é de imprimir mais dinheiro, aumentar mais a dívida e rolar ela para sempre. É isso que os Estados Unidos, junto com todos os outros governos, vai continuar fazendo. E se vocês acompanham esse canal há mais tempo, já sabem bem o que isso significa. Os hedges contra a inflação se beneficiam desse processo, ainda que as variações de curto prazo não reflitam isso. Metais e Bitcoin, por exemplo, são proteções naturais contra a desvalorização da moeda. E, inclusive, ponto muito importante, tá? O Kevin Warsh ele é um grande fã do Bitcoin, afirmando que a criptomoeda é o novo ouro. Então a moral da história é a seguinte: número 1, não dá para saber exatamente o que esperar desse novo presidente, apesar de nós termos sim pistas muito esclarecedoras. E número 2, no longo prazo, isso importa menos do que as pessoas pensam, porque a economia moderna ela tem suas regras e não tem como fugir delas. Entenda-se, monetização da dívida. Nunca pagar de fato o que ele deve, mas continuar rolando, pagando juros. Eu tenho que te pagar R$100. Em vez de te pagar hoje, eu prometo que vou pagar daqui a um ano com 10% de juros. A minha dívida vai crescer. E quando chegar o dia do pagamento, no que vem, adivinha, eu não vou pagar de novo, vou rolar para mais um ano pagando mais juros. É isso que todos os governos fazem e esse fenômeno causa desvalorização da moeda e que acaba atraindo esse investimento para Bitcoin e ouro como proteção. E contra isso não tem o que um presidente do Banco Central possa fazer, pelo menos não sem pensar em muitas décadas à frente, coisa que nenhum deles faz. Essa é a conclusão, tá bom, pessoal? O Kevin Warsh ele tem uma posição contrária a estímulos do governo, contrária à expansão do balanço do Fed, mas ele está chegando num momento em que o Trump está falando o contrário, ele está falando que tem que ter estímulo, tem que baixar o juro, nem que seja na canetada. Então não dá para saber exatamente a postura dele nesse curto prazo, nos próximos anos que ele vai ficar na presidência, mas a gente sabe que isso não vai mudar o fato de que a dívida está crescendo, o governo tem que girar ela, e para ele girar sem fazer um colapso financeiro, ele tem que imprimir mais dinheiro. Isso é bom demais para o mercado financeiro, para Bitcoin e para ouro. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o sistema financeiro, deixa o like e saiba que você pode receber conteúdos como este, só que com indicações claras do que você tem que fazer toda semana no Professional, nosso serviço de inteligência de mercado, onde nós abrimos 100% da nossa inteligência para você. Se quiser conhecer os detalhes, confere a descrição aí, que tem o link do WhatsApp para falar com o nosso time.